Que a paz do Senhor Jesus possa reinar no seu lar. Na Bíblia existem muitas histórias interessantes falando da consequência da obediência e da consequência da desobediência. São assuntos bastante interessantes, importantes, reais. Isso que é mais importante para nós. Eles são reais, não são historinhas. Também eu queria dizer que eles não são simplesmente possibilidades. Pode acontecer. Não, é que pode. Vai acontecer. Isso aí, não precisa, hoje em dia, você não precisa nem ler na Bíblia, né? Qualquer um te explica das consequências das suas escolhas, das suas decisões, das suas práticas, né? Então eu vou falar brevemente de duas histórias. Para quem tem costume de ler a Bíblia, elas são bem familiares. A primeira está em Gênesis, quando fala de José. José era servo de Potifar nessa época, e a Bíblia diz que Potifar, que era o seu chefe, seu dono, porque ele era um escravo, o dono de José, vamos dizer assim, na época, estava sendo abençoado por causa da fidelidade de José. Já pensou? Então, na verdade, o abençoado ali era José e o Potifar estava, por tabela, sendo abençoado. Mas a Bíblia é bem clara em dizer assim, Potifar era abençoado por causa de José. Tá? Vamos deixar isso um pouco aqui de lado. Vamos ver uma outra história. Em Josué, capítulo 7, conta a história de Acã. Era um dos líderes de Israel, e ele fez o que Deus proibiu que se fizesse, né? Ele pegou uma parte dos despojos de uma guerra que Israel fez, e ele escondeu, e Israel acabou tendo muitos problemas por causa disso. Deus os puniu por causa disso, e aí Josué queria saber o porquê da punição. Deus revelou para Josué que a família de Acã havia pecado contra ele, e por causa do pecado de Acã, muitos foram mortos até. Houve consequências. Então, a obediência de José trouxe consequências, a desobediência de Acã trouxe consequências. Agora, eu queria emendar essas duas histórias com um texto que eu acho fantástico, de Romanos, capítulo 8, do verso 20 ao 23, Paulo começa a falar de que todo o céu e a terra estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E ele diz, até as criaturas estão gemendo, esperando que os filhos de Deus se manifestem, para que elas também sejam redimidas, quer dizer, elas possam alcançar o descanso delas, né? Porque elas sofrem, né? Vários animais sofrem fome, sede, o calor excessivo, o frio excessivo, por causa da ação do homem, né? Eu não sei quantos vocês sabem, eu gosto bastante de animais, já assisti muitos documentários de animais por causa dos meus filhos, eu assistia com eles, então depois, de vez em quando, sozinho mesmo, eu assisto. Na Netflix mesmo tem uns documentários muito bons. Então, eu não sei quantos sabem, mas o urso panda, ele é vegetariano, né? Ele come bambu. Só que essa não era a dieta dele, não. Ele precisaria comer carne ou peixe, uma proteína assim, animal, por causa da estrutura dele, etc. Então, ele tem deficiência alimentar. Os veterinários já falaram sobre isso. Só que ele fica bem feliz com o bambuzinho dele lá, porque é o que tem. Onde ele vive é o que tem para ele comer, é o bambu. Então, se você fosse entrevistar um urso panda e falasse assim, e aí, panda, você gostaria que os filhos de Deus se manifestassem, né? E finalmente você fosse liberto dessa condição de sofrimento, e você não precisasse, o seu corpo não pedisse mais proteínas, né? Sua dieta fosse mudada? Claro que sim, né? Ele iria responder, porque ele está sofrendo isso aí.
Estou dando só um exemplo, existem muitos outros. Existe aí perto da sua casa aquele cachorro que mora na rua, fedido, com doenças e fome, passa fome, bebe água da sarjeta. Ah, como ele é feliz, né? Não, não é feliz. Agora eu queria levá-los a meditar, e eu medito sobre isso também, não pense que eu estou falando, vocês fazem aí e eu não preciso. Não, eu preciso muito disso. Todos nós estamos no mesmo barco, mas Deus está nos chamando para uma obediência movida pelo amor, a fim de que outros possam receber, mesmo antes da volta de Jesus, um conforto, um carinho, uma bênção. Existem pessoas que estão tão afastadas de Deus que, se tivesse que fazer um sacrifício, mesmo por um dos seus filhos, a pessoa não faria. E você provavelmente conhece uma pessoa assim. Eu não preciso ir longe, não é verdade? Um exemplo, vamos dar um exemplo assim, até de certa forma religioso, né? Vamos dizer que para uma criança que está sofrendo, se o pai dela fizesse um jejum diante de Deus e buscasse a Deus de forma especial, ela seria aliviada, seria curada. Se falassem isso para ele, olha, eu vou dizer para vocês, vários não iriam fazer o jejum porque acham que é um exagero. Nossa, eu vou me sacrificar a esse ponto, né? Então, eu conheci um homem que hoje, graças a Deus, ele é um grande cristão, é um homem muito, sabe, aquele homem de Deus mesmo, mas ele falou que quando ele era apenas um religioso, e já era religioso, era até líder da igreja dele, ele falou que ele praticamente disputava os tomates ali na salada com o filho dele. E ele não era pobre, não. Tinha 3 carros na garagem, tinha uma vida muito boa, só que o ego dele estava tão forte ali, dominante, que ele, até como uma criança, ele comia primeiro do que o filho, né, para não compartilhar, né? Eu sei de histórias de pais que escondem certas comidas, às vezes umas guloseimas, para não dividir com seus filhos, né? Mas eu estou falando uma coisa muito mais nobre agora, né? Você seria capaz de fazer algum sacrifício para que uma outra raça, ou um outro grupo de pessoas, ou até animais, pudesse ter uma vida mais confortável por causa do seu sacrifício, por causa da sua obediência? Sabe, uma vez eu vi uma história, faz muitos anos, e havia só um evangélico ali no trabalho, aqui em São Paulo, e o pessoal tirava muito barato dele, não para ofendê-lo, não era isso, mas você sabe que o brasileiro é brincalhão, e como ele queria levar a vida ali muito certinho, ficavam brincando com ele e tal, e ele era diferente, era o cara que não bebia, não fumava, etc. Então, alguém fez uma brincadeira com ele, eu não lembro mais detalhes, porque faz muitos anos, e falou, você teria coragem de fazer isso, né? Por que você não faz, né? Ninguém vai saber da tua igreja. Ele falou, não. Ele falou assim, eu não faria porque a igreja iria deixar de receber bênçãos por causa do meu pecado. Olha que consciência, né? Ele disse assim, mesmo que na minha fraqueza, ele está dizendo em outras palavras, mesmo que na minha fraqueza eu chegasse ao ponto de desobedecer a Deus e ninguém soubesse, só Deus, que já basta, né? Só Deus sabendo, as consequências viriam para o meu povo, para a minha igreja, bênçãos deixariam de cair por causa da minha atitude, né? Será que nós estamos sendo aquele que interrompe as bênçãos para o nosso lar? Será que o lar do adúltero é tão abençoado quanto o lar daquele que é fiel? Vocês sabem a resposta, né? Nós estamos falando de um Deus de justiça, estamos falando de consequências, né? Se uma coisa negativa gera uma coisa positiva, isso não existe. E nem ao contrário, uma positiva vai gerar uma maldição, não existe isso. José era escravo por um tempo, mas as suas atitudes o levaram a ser
governador do Egito. E mesmo que não fosse assim, José se manteria fiel, porque fazer o que é certo é o certo. Entendeu? Então Deus está nos chamando a fazermos muitas vezes sacrifícios para que outros sejam abençoados. Ele nos chama isso, na verdade, o tempo todo, né? Sabe que João Batista, ele falou assim, se alguém tiver 2 túnicas, dê uma para o seu próximo, né? Ele vai falando, mas o profeta Isaías, né? Quando ele fala em Isaías, capítulo 58, ele fala assim, o jejum, Deus falando, o jejum que eu escolhi é que você reparta o seu pão com aquele que não tem, o seu pão. Aqui não tinha 2 e ficou um para cada um, não. Aqui é um só e ficou metadinha ali para cada um. Não é fácil, né? Mas esse é o jejum que Deus escolheu. Não é fácil. Você seria capaz, eu conheço muitas pessoas assim, você seria capaz de se tornar vegetariano para que os animais parem de morrer sem necessidade? O Brasil é um país tão rico, tão abundante de frutas e vegetais e opções das mais diversas. Nós não precisamos nos alimentar de carne. E tem gente que tomou essa decisão simplesmente para que os animais não morram. No YouTube tem um vídeo disponível que chama A Carne é Fraca. Assistam esse vídeo. Se você acha que os animais não sofrem para serem abatidos, assistam esse vídeo. Seria até insano alguém dizer que os animais não sofrem. Não, eles têm prazer, né, em morrer para nos alimentar, né? Então, é um desafio. E assim tem outros desafios que Deus vai colocando em nosso caminho, pedindo para que a gente obedeça, para que outros sejam abençoados. Às vezes sua vida já está tão cheia de bênçãos, né? E você pensa assim, cada um que se vire, eu estou bem aqui. Esse não é um pensamento bom, não é um pensamento saudável. Isso vai acabar te destruindo. Então, que nós possamos ter a mesma atitude que nós vimos em Jesus, que sendo Ele Deus, Filipenses capítulo 2, não teve como orgulho continuar sendo Deus enquanto nós sofríamos. Então Ele se fez homem para nos salvar, para nos tirar dessa condição de miséria. Que Ele possa conseguir o objetivo dele, que nós, de miseráveis pecadores, possamos ser justos e santos pela misericórdia de Deus, pela ação da graça de Deus, e possamos assim enviar energias positivas, como tem gente que acha que isso não existe, que isso não é coisa de Deus, mas é, tá? Que nós possamos enviar essa positividade a outras pessoas, que nós possamos atingir as outras pessoas com as nossas influências, mesmo quando elas sejam silenciosas. Vamos falar sobre isso outra hora. Por favor, deixe seu like no nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo com muitas pessoas, para que nós possamos, dessa forma, agradarmos cada vez mais o nosso Deus e assim espalharmos bênçãos, mesmo que indiretamente, espalharmos bênçãos para a humanidade e até para todas as outras criaturas de Deus, em nome de Jesus. Amém.